Oi pessoal, professor Denis falando, e nessa aula nós vamos responder questões sobre força de atrito. Vamos lá. Um professor de ensino médio deseja determinar o coeficiente de atrito cinético. Vocês já viram na aula teórica que nós temos o atrito cinético e o atrito dinâmico entre dois tênis e o chão dos corredores da escola, supostamente horizontais. Então a gente vai trabalhar aí horizontalmente. Para tanto, ele mede inicialmente a massa dos dois tênis, A e B, encontrando um valor de 400 gramas e 500 gramas, respectivamente. Após, solicita que o aluno puxe horizontalmente os tênis com um dinamômetro para medir força, verificando que sua marcação quanto ao tênis está se movendo com velocidade constante. Essa informação é importante, nós vamos já comentar. Sendo que são registrados valores 2,8 newtons no tênis A e 3 newtons para o tênis B. Com base nessas informações e considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que... Bem, pessoal, aqui nós temos dois tênis diferentes. Agora aqui nós temos algumas informações importantes. No caso aqui, velocidade constante, nós já vimos pela inércia que a força resultante vai ser zero. Quando a velocidade é constante ou quando o corpo está em repouso. Nessas duas situações, nós dizemos que o corpo está em estado de inércia e a força resultante nesse corpo vai ser zero. E aí, se a somatória das forças é zero, como é que ele está fazendo essa força aqui? Não, tem essa força que está sendo aplicada, mas tem uma outra força para anular ela, de sentido oposto, de mesma direção, mas sentido oposto. Então, no caso, vai ser a força de atrito. Eu vou pegar aqui o desenho do tênis para a gente fazer, para a gente desenhar os vetores. Então, nós temos aqui dois tênis, o A e o B. Ele diz que a massa do A é 500 gramas e a massa do B é 500 gramas. E aí ele diz que o estudante ele vai puxar o tênis com velocidade constante, vou colocar aqui, com uma força, vamos chamar de força A, que é um vetor de 2,8 newtons. E ele vai puxar o outro tênis a velocidade constante e observando com o dinamômetro ele viu que está com 3 newtons. Então, para que a somatória das forças, a força resultante, seja igual a zero, é necessário ter uma outra força. Essa força aqui é a força de atrito. Vamos chamar de força de atrito A. E aqui, que é a força de atrito, ela tem sempre sentido contrário ao movimento. Força de atrito B. Força de atrito B. E aí ele pergunta qual é o coeficiente, né? Coeficiente do A e o coeficiente do B. Então, como nós já vimos aqui, a somatória das forças tem que ser zero. Então, isso quer dizer que força de atrito é o coeficiente de atrito aqui no caso cinético, que tem a força de atrito estático e a cinética. A estática está em repouso, aqui a cinética está em movimento, vezes a força normal. Como a questão fala que ele está em paralelo ao chão, ou seja, ele não está em nenhuma inclinação, então essa normal vai ser equivalente ao peso. A força de atrito aqui tem que ser igual, então a força FA vai ser igual à força de atrito no ar. Porque elas têm que se anular. Essa força tem que se anular com essa outra aqui. Então nós temos aqui, a força de atrito aqui vai ser 2,8
coeficiente de atrito cinético do ar vezes o peso. O peso é massa vezes gravidade. Quando está em paralelo ao chão, a gente pode dizer que a normal tem o mesmo valor numérico do peso. Então, nesse caso, o coeficiente aqui vai ser 2,8 dividido, ó, porque está multiplicando, então já tem que passar para o outro lado dividindo. A massa dele tem que ser em quilo, tá bom, pessoal? Não confunda, nunca bota em gramas. Vezes a aceleração. Ou seja, o coeficiente aqui do primeiro é 0,7. No segundo aqui, é a força de atrito aqui, é o coeficiente vezes a normal. É a mesma situação, só que os valores aqui são diferentes. Aqui a força de atrito é 3, massa vezes gravidade. Então, o seu coeficiente vai ser 3 dividido por 0,5 quilos, porque 500 gramas aqui vai ser meio quilo, vezes a gravidade, ou seja, vai dar 0,6. Sendo, portanto, aqui, vamos voltar aqui, a alternativa correta aqui vai ser a letra D, onde o atrito deu 0,6 para o tênis. Na figura abaixo está representado um bloco de 2 kg, sendo pressionado contra a parede por uma força F. O coeficiente de atrito estático entre as superfícies de contato vale 0,5 e o cinético 0,3. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a força mínima F para que pode ser aplicada ao bloco para que ela não deslize na parede? A primeira coisa que a gente faz aqui é desenhar todos os vetores. No caso aqui, o objeto tem peso, que é para baixo. Ele aplica uma força F. Pelo fato dele estar sendo pressionado aqui, vai aparecer uma força normal e ele não está caindo porque aqui nós temos uma força de atrito. Então, de modo que se o objeto está em repouso, todas as forças têm que ser anuladas. Então, a força F tem que ser igual à força normal e a força de atrito, que é a parte da vertical, tem que ser igual ao peso. Então, ele está te dando o atrito estático e o cinético. Como ele quer que o objeto não deslize, o objeto tem que estar em repouso. Então, como ele está em repouso, nós vamos utilizar o coeficiente de atrito estático e não o cinético. Agora, se o objeto estivesse em movimento, nós iríamos utilizar o coeficiente de atrito cinético. A força de atrito é coeficiente de atrito estático vezes a normal. A normal, ela está sendo igual à força F. Então, se a gente descobrir quem é a força de atrito, nós já temos o valor do coeficiente de estático, nós vamos descobrir quem é a força normal. Só que a força de atrito ela é igual ao peso aqui, ó. É igual ao peso. Então, ó, como é que calcula peso? É massa vezes gravidade. Quem é a massa do corpo? A massa do corpo é 2 kg e a gravidade é 10. Então, você pode dizer que a força de atrito é de 20 newtons. Então, nós temos a força de atrito, 20. Nós também temos o coeficiente estático, que é meio. Então, quem é a força normal? 20 dividido por meio. 20 dividido por meio é 40 newtons. Só que a força normal, ela é
idêntica aí em módulo à força F, aqui ó, nossa primeira equaçãozinha aqui, ó. Então a força F mínima para deixar o corpo em repouso é 40 newtons, letra D. Sobre um paralelepípedo de granito de massa 900 kg, apoiado sobre um terreno plano e horizontal, é aplicada uma força paralela ao plano de 2.900 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico e estático do bloco sobre o terreno é 0,25 e 0,35 respectivamente. Então, aqui é o coeficiente de atrito dinâmico e aqui é o coeficiente de atrito estático. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Estou inicialmente em repouso, ó, em repouso. A força de atrito que age no bloco é em newtons. Então, se ele está em repouso, nós temos que utilizar o coeficiente de atrito estático, que é 0,35. E aí vamos logo desenhar as forças aqui. Então, nós temos aqui a força peso. Nós temos a força normal, que nessa situação é igual ao peso. Se a força está para cá, a força de atrito tem que ser contrária. A força de atrito está para cá. Então, essa é igual a essa e essa é igual a essa. Ou seja, o peso é igual ao normal e a força F tem que ser exatamente igual à força de atrito. Então, a força de atrito máxima é o coeficiente estático vezes a normal. Ele só quer saber a força de atrito. Então, você vai pegar o coeficiente estático, 0,35, vezes a normal. Quando está aqui paralelo, ela vai ser idêntica ao peso, que é massa vezes gravidade. Então, a força de atrito estática vai ser 0,35 vezes a massa do corpo aqui é 900 kg, vezes a gravidade, que é 10. Então, vamos ver aqui. A força de atrito máxima, só que cuidado, isso aqui é o valor máximo. Como o corpo está em repouso, a somatória das forças tem que ser zero. Então, como a força está sendo aplicada aqui de 2.900 newton, então não pode ser a força de atrito 3.150 newtons, porque essas forças têm que ser iguais, ó. Essa função aqui, ela determina um valor máximo, ou seja, a partir de 3.150 newton, o bloco vai começar a se mover. Então, no caso aqui, a força de atrito aplicada ao corpo é de 2.900 newtons, porque elas têm que ser iguais para permanecer em estado de repouso. Então, a resposta aí é letra B. Então, pessoal, por hoje é só. Estudem pela aula teórica, olhe outros materiais como o livro didático e responda a lista de exercícios. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Até a nossa próxima aula.